Olá, tudo bem com você? Eu espero que esse vídeo te encontre bem. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre limites, sobre impor limites aos nossos filhos. Um tema extenso, talvez delicado, mas muito importante. Eu serei bem breve, porque na verdade nós teríamos aí um tempo de uma live para ficar conversando sobre limites, né? Mas vamos às regrinhas básicas. A primeira coisa que você, enquanto pai, mãe e responsável, precisa entender: as nossas crianças, os nossos adolescentes precisam de limites. E nós temos visto hoje uma falta de limite muito grande. E isso é falta de postura de nós enquanto pais. Como eu sempre venho falando aqui, as nossas crianças são reflexos de nós mesmos, das nossas atitudes em casa, da nossa postura enquanto educadores familiares. Por isso que o tema educação familiar é tão complexo, porque quando a gente olha para os nossos filhos e a postura que ele está tendo, pode ser que às vezes isso nem seja muito bom ouvir, mas é uma realidade, um fato constatado, é que ele reflete o seu comportamento, o comportamento que ele tem em casa. Tudo aquilo que o seu filho é fora é o que ele vive dentro de casa. A gente já falou aqui sobre vários momentos sobre isso. E na verdade todo o nosso entorno, né, voltado para a educação familiar, é justamente pautado no nós somos frutos do meio. Isso é fato. Nós falamos isso na nossa live e nós, em cada vídeo que eu venho postando, eu tenho enfatizado isso, porque isso é sim uma verdade. Nós somos frutos do meio. Então, os nossos filhos, para ser bem educados, precisam de limites. Precisam de ouvir o não. Muitas vezes nós, enquanto pais, mães e responsáveis, deixamos as coisas correr muito solta. Como a gente vive hoje numa rotina muito intensa de trabalho, nós acabamos compensando algumas coisas erradas por essa falta de tempo. E sobre a falta de tempo a gente falou na live, e a gente vai falar sobre isso em alguns outros momentos. Mas o que eu quero que você entenda aqui, primeira coisa, e aí a gente vai fazer um vídeo especificamente sobre isso, sobre um tempo de qualidade dos nossos filhos, tá? Isso é um ponto. Outra coisa é o seguinte: nós não precisamos compensar a nossa falta de tempo dando coisas e dizendo sempre sim para os nossos filhos. Porque, como eu já disse, eles são reflexos daquilo que nós o criamos, da forma como nós os criamos. Então, o seu filho precisa sim ouvir não. Sabe quando ele te pede alguma coisa e ele faz uma birra porque você diz não? Não sei se você sabe, mas acredito que sim. Ele vai tentando, ele vai fazendo birra, e se você estiver na rua, ele vai fazer um escândalo. E às vezes você, por se sentir constrangido com aquela situação, acaba cedendo àquela birra para evitar que as pessoas fiquem olhando para você, para não se sentir envergonhado, enfim, ou para parar aquela encheção de saco na sua cabeça. Mas deixa eu te contar um segredo. É aí que está o pulo do gato? É aí é que você tem que se manter a postura do não? Porque apesar deles serem crianças, desde muito novinhos e até bebês, eles já conseguem perceber. Quando ele chora e quer cola, a gente dá cola, enfim, uma série de coisas que a gente pode falar futuramente. Quando a criança pede alguma coisa e você fala não, e ele chora, faz birra e você diz sim, na cabecinha dele já deu aquele estalo, descobriu o segredo. É só eu fazer birra que eu consigo o que eu quero. E nós, com o dia a dia cansativo, muitas vezes a gente chega em casa já estressado do trabalho, querendo o quê? Sossego, né? Essa é uma realidade. E aí os nossos filhos pedindo, pegando birra, que a gente faz? Cede. E muitas vezes nós estamos naquele momento moldando a personalidade dos nossos filhos. Não estou aqui falando que a gente tem que proibir tudo, não. É sempre o equilíbrio. Tudo na nossa vida, em qualquer instância da nossa vida, é o equilíbrio. E a educação dos nossos filhos também é pautada no equilíbrio. Muitos momentos a gente vai ceder sim, vai comprar alguma coisa, vai presentear, enfim, é normal. Mas em alguns momentos, mesmo se nós tivermos condições de dar, é importante a gente dizer não. Para que ele perceba que na vida, como um todo, nós não temos sim todas as vezes.
Quando a gente cresce, né, num ambiente em que tudo é deixado, tudo é permitido, tudo é permissível, nós nos tornamos adolescentes, muitas vezes fragilizados, e o primeiro não, talvez até de uma namorada, de um namorado, ou uma vaga de emprego, enfim, a gente já dá aquele baque, já muitas vezes tem outros tipos de comportamento, né? E a gente pode entrar em alguns detalhes mais à frente, mas enfim, a imposição de limites é um dos principais modeladores da nossa personalidade. É onde a gente entende até onde a gente pode ir. Então, você em casa, fique sempre atento a isso. Não ceda a todas as vontades do seu filho. O seu filho tem que entender que na vida, muitas vezes, nós vamos ouvir o não. Nós vamos perder. E isso molda a nossa personalidade. Quando o nosso time de futebol perde, né, e a gente fica chateado, e isso ninguém gosta, mas ali a gente já está entendendo que nem sempre a gente ganha. Quando a gente está num jogo enquanto criança, e o outro time ganha, ou o coleguinha ganha, eu tenho que entender que o outro também pode ganhar, e que em alguns momentos eu vou ganhar, e que em alguns momentos eu vou perder. A própria brincadeira, o último vídeo foi sobre brincadeira, a própria brincadeira nos trabalha muito essa questão do desenvolvimento, né? Em todos os sentidos, já falei com vocês, mas essa percepção de que eu também posso perder e que eu também não posso ter tudo que eu quero, gente, isso é fundamental para a formação dos nossos filhos. Então, dentro da sua casa, dentro ali do seu dia a dia, se você não tem esse costume, por favor, e aí é um pedido mesmo, porque eu sei muito bem do que eu tô falando. Coloque limites, imponha limites. O seu filho tem que entender que ele pode ir até certo ponto e que dali para frente ele não pode. Por questões mesmo de segurança em tudo na vida. Então, a partir desse momento, o que eu vou te pedir é isso. Imponha limites ao seu filho. Diga não. E quando ele estiver ali, às vezes nervoso, e vai fazer birra, deixa ele fazer birra. Deixa ele terminar a birra dele. Finge que você não está vendo. Porque naquele momento da birra, ele quer aparecer para você, chamar a sua atenção e muitas vezes te convencer daquilo que ele está querendo. E é aí que você tem que ter firmeza. Às vezes dói ver o filho da gente chorando. Sim, claro que dói. Mas lembra que é muito melhor aquele choro momentâneo, que depois ele vai aprender e ele vai entender, do que às vezes quando ele vira um adolescente se frustrar com coisas muito mais graves. Seja firme na sua postura. Que o seu não seja não e que seu sim também seja sim. Não volta atrás. Os nossos filhos percebem muito isso quando a gente volta atrás sempre. Ele sabe, ele consegue perceber que não tem ali muita firmeza. Seja firme, para que ele aprenda com você a importância de ter uma palavra. Nós devemos cumprir as nossas palavras. Então, se você disse não vai ali, não vai pegar tal brinquedo, não vai chupar o picolé agora, é não. Não é não. Aconteça o que acontecer, aonde acontecer. Se mantenha firme e você pode ter certeza que se no seu caso acontece birras, isso vai diminuindo gradativamente, porque ele vai perceber que não vai adiantar nada fazer todo esse escândalo, porque você não vai voltar atrás. E com o tempo, ele vai perceber que ter uma postura mais tranquila vai trazer para ele muito mais benefício. E é importante você colocar isso para ele. Olha, quando eu falo não, é para você obedecer e futuramente, num outro momento, eu vou deixar. Porque você lá na frente, tendo um outro comportamento, aí sim a gente pode fazer. O que eu não quero e o que eu não vou permitir é esse tipo de comportamento. Quanto mais escândalo você fizer, quanto mais birra você fizer, menos coisas você vai conseguir. Para que ele entenda que toda ação, né, todo ato tem uma consequência. E pode ser uma consequência boa, uma consequência ruim. Vai depender da postura dos nossos filhos. Então, pessoal, o vídeo ficou longo, é porque esse assunto ele é muito extenso, é um assunto que a gente tem muito o que conversar. Eu espero que essa dica tenha sido válida para você e pense sempre o seguinte: educar não é fácil, mas é uma missão. E ver os nossos filhos bem criados é o que todos nós queremos.
E para isso, muitas vezes, a gente tem que sentir aquela dorzinha no coração para que lá na frente, aquela postura nossa hoje seja um bom fruto para a personalidade dos nossos filhos. Tenho certeza que isso vai dar certo, tá? Beijo grande para vocês, fiquem com Deus, um abraço forte. Tchau!